bem-vindo a mais um Papo Cabeça com o Dr. Gessildo. Eu sou mestre em otorrinolaringologia e cirurgião de cabeça e pescoço. Hoje nós falaremos de um tema extremamente comum e importante, que são as doenças da glândula tireoide, mais especificamente sobre bócios. É um tema que a gente convive, que opera frequentemente, e é sobre esse tema que a gente vai conversar nos próximos minutos e que eu vou falar para vocês de detalhes sobre esta doença, de como é que é tratada, como é que é conduzida pelo médico especialista, ok? Então, como eu falei, o tema bócio. Bócio, primeiro vamos falar o que é bócio. Muitas pessoas confundem bócio com tireoide. Bócio é o aumento de uma glândula que nós temos em nosso pescoço, chamado tireoide. Então, tireoide é a glândula que todo mundo tem no pescoço, tá? É uma glândula que produz uns hormônios e que todo mundo precisa desses hormônios. Aí, quando essa glândula chamada bócio está aumentada, vamos ver aqui uma imagem aqui na tela, como essa que vocês estão vendo aqui. Quando essa glândula está aumentada, nós chamamos esta doença de bócio, tá? Esta paciente que eu estou mostrando aqui é uma paciente que está com um aumento importante, grande dessa glândula tireoide. Quando nós estamos diante de uma situação dessa, você tem que procurar um médico, tá? A grande maioria dos pacientes que chegam até nós, boa parte deles, eles já vêm nessa situação. Nessa situação, só existe um tratamento, que é a cirurgia, tá? Mas outros pacientes chegam numa fase mais precoce com a gente, e aí o bócio não está desse tamanho. Então, na grande maioria dos casos que a gente tem pegado, a situação é essa que vocês estão vendo, tá? Então, eu queria deixar bem claro para vocês, quando alguém falar assim, tireoide, eu tenho uma tireoide. Na verdade, gente, então, tireoide é a glândula e o bócio, a doença. Ficou bem claro? É isso aí. Quais são os principais sintomas de quem tem bócio? Entendeu? Os principais sintomas que geralmente a pessoa tem, muitas vezes, é o próprio surgimento de um nódulo no pescoço. Mas muitas vezes essa pessoa convive com esse nódulo por muito tempo e a pessoa não sente nada. Às vezes a pessoa vai fazer um exame por um outro motivo, um ultrassom, por exemplo, do pescoço, para investigar, por exemplo, um outro problema, por exemplo, de uma íngua no pescoço, aí a pessoa descobre que tem um bócio, que tem um nódulo na tireoide, né? Aí o médico que está atendendo esse paciente encaminha ou para o endocrinologista ou para um cirurgião de cabeça e pescoço. Essa é uma situação muito frequente. Lembrando que o bócio, ele é bastante comum na população em geral, sabe? Nós moramos aqui na Amazônia. A Amazônia em si, nós moradores da Amazônia, nós temos uma chance maior de termos esta doença. Por quê? Porque o principal alimento do homem amazônico é o peixe, é o pescado. E o peixe ele não tem iodo. O iodo é um elemento químico que todo mundo tem que ingerir todos os dias. Ele está presente principalmente no sal de cozinha. Então, o indivíduo que mora no interior ou que não utiliza muito sal de cozinha, ele está propício a desenvolver esta doença. E uma vez faltando esse sal, esse iodo na alimentação, essa pessoa tem uma chance maior de desenvolver o bócio. Então, nós, amazônida, temos um índice muito grande de bócio. Se nós fizermos um exame de ultrassonografia na população em geral, nós vamos encontrar até 50% de pessoas com essa doença. Sejam nódulos pequenos ou um nódulo um pouquinho maior, mas vão ter o nódulo e não sentem nada. Então, como vocês veem, o bócio é bastante comum. Esses nódulos na tireoide são bastante comuns, principalmente em mulheres. A doença acomete, na grande maioria das vezes, mulheres, que são os nossos principais clientes. Então, quero deixar bem claro para você que está me ouvindo agora, que essa doença não é uma doença rara. A gente tem operado toda semana pacientes com essa doença, e o número de pessoas que têm tido esta doença tem aumentado bastante no dia a dia.
Então, quando você deve procurar um médico? Quando você tem um bócio. Bom, diante da realização do ultrassom, se você identificar um nódulo, seja que tamanho for, procure um especialista, procure um cirurgião de cabeça e pescoço, ou até mesmo um endocrinologista que vai te orientar sobre como tratar desta doença, ok? Outro detalhe interessante com relação ao bócio, que além de acometer mais mulheres em regiões da Amazônia onde o peixe não tem o iodo, ao contrário, quem mora próximo do mar tem menos chance de ter bócio, porque o peixe de água salgada, os frutos do mar, eles têm bastante iodo. E essas pessoas que moram próxima do mar, nas regiões de cidades à beira-mar, elas têm menos chance de ter bócio. Mas, mesmo assim, podem ter bócio. Na verdade, a causa do bócio são multifatoriais. São inúmeras causas que existem, tanto relacionadas com o ambiente, com o alimento, quanto com o fator genético de cada pessoa. Então, não existe, assim, podemos dizer, uma causa específica de como uma causa específica para o bócio. Ok, gente? Essa pergunta muitas pessoas fazem, doutor, por que que eu tenho essa doença? Por que que surgiu essa doença em mim? Nós não temos respostas exatas para esta pergunta. Tá? É uma doença que não temos ainda explicações perfeitas. Por que que elas surgem nas pessoas? Por que que elas surgem em determinada pessoa da família, outra não tem? Por que em determinadas regiões ela está mais frequente, como aqui na Amazônia, e por que que outras regiões não está presente? Essas questões todas estão sendo estudadas e a gente tenta, e os cientistas, os médicos, os pesquisadores tentam responder esta pergunta, mas ainda nós não temos uma resposta definitiva. Ok, gente? Tem um outro detalhe interessante. Criança pode ter bócio? Essa é uma outra pergunta que algumas pessoas me fazem. Sim, criança pode ter bócio. O bócio, que é o aumento da tireoide, ele pode acometer crianças, adultos, idosos, ou seja, pessoas de qualquer idade. Mas tem um detalhe interessante. Quando o bócio surge numa criança, ou em pessoas abaixo de 20 anos, ou no extremo da idade, uma pessoa idosa, esse bócio, ele tem uma chance maior de ser um câncer de tireoide. Então, se uma criança apresentar um nódulo na tireoide, essa criança tem uma chance muito maior de ter um câncer de tireoide do que um adulto que tem essa mesma doença, tá? Então, esse é um dado importante que eu estou passando para vocês, ok? Então, diante de um paciente que tenha um bócio, qual é a conduta que o médico toma naquela situação onde ele chega até ele e palpa um bócio, um nódulo no pescoço, ele desconfia que aquilo ali é um bócio? A próxima etapa desse médico ou do médico é pedir um exame chamado ultrassonografia da tireoide. Esse exame é um exame barato, é um exame que é fácil de se encontrar, é um exame que não é invasivo, não dói, e tem respostas muito boas para avaliar a glândula tireoide, tá? Aí depois desse exame, o médico vai analisar o exame e aí ele vai ver as características daquele nódulo, do bócio, para ver se ele tem alguma informação assim de malignidade, tá? As informações que vão estar no exame vão ter uma classificação e essa classificação ela vai ditar se você está diante de um paciente que tem um nódulo que é suspeito ou não de câncer. Então, a partir desse momento, o médico que atendeu, seja especialista ou não, ele pode solicitar um exame seguinte, que é chamado de punção aspirativa de agulha fina, também chamado de PAF, P-A-A-F. Aí esse exame, ele é solicitado para saber se esse bócio é benigno ou maligno. O que é esse exame? O que é o PAF de tireoide? É um exame que consiste em introduzir uma agulha bem fininha, uma agulha de insulina que nós chamamos, introduz-se no nódulo e você aspira o conteúdo daquele nódulo. E esse aspirado, ele é examinado através de um microscópio, por um patologista, e aí esse médico vai dizer se aquelas células que foram aspiradas do nódulo, ele tem informações de que se trata de um câncer ou de uma lesão benigna.
Vocês estão compreendendo? Então, são essas duas situações que a grande maioria dos pacientes que tem nódulos na tireoide, que tem o bócio, e que devem fazer. Então, o ultrassom, se o ultrassom mostrar informações que pode suspeitar de um câncer, aí o exame seguinte é esta PAF. Se a PAF vier positivo para câncer, opa, aí já é um câncer de tireoide que já vou falar para vocês. A grande maioria vem benigno, vem que se trata de uma lesão benigna, que não é câncer. Aí o especialista vai dizer, e agora, o que eu faço diante deste paciente? Aí existem várias condutas. Se ele for benigno e for pequeno, a gente geralmente só acompanha. Mas se o bócio já estiver grande, já estiver aparecendo no pescoço, aí não tem outra alternativa a não ser operar o paciente.